Graça e paz, estrela de Deus, seja bem-vinda, bem-vindo. Iane Nascimento, aqui com você no Brilhando com Deus, trazendo uma mensagem poderosa ao seu coração, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E vamos ler em João capítulo 16, mas antes disso, se é a primeira vez aqui conosco, fique, será uma gratidão tê-la e tê-lo aqui. E se já nos acompanha, um grande abraço fortíssimo e o nosso muito obrigada. Vamos iniciar? A palavra de Deus em João capítulo 16 fala sobre a missão do Consolador, né? Jesus havia prometido mandar o Consolador a nós assim que ele subisse aos céus. E ele falou também muito sobre a sua própria volta novamente à terra. Então vamos iniciar no versículo 1. Vamos juntos? Vamos juntas? Então, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vós disse. Não vós disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Aí no versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos. No versículo 8, continuamos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. No versículo 16, está poderoso. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, não disseram para Jesus, mas disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Eles ficaram confusos, sem entender o que Jesus Cristo estava dizendo. Diziam, pois, quem vem a ser esse? Um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Assim eles falaram. No versículo 19. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco e não me vereis, e
outra vez um pouco e me veeis? Olha, Jesus, ele é sábio, inteligente e muito bondoso, porque em toda fala, em toda discussão, em toda falta de entendimento, de compreensão ali deles, mesmo assim ele ainda teve a bondade, né, a sabedoria de lidar e perguntar como se não soubesse o que eles estavam pensando, né? Mas isso tudo para deixar bem claro, toda vez, nesse caso, ele estava falando no sentido figurado, mas quando ele falava em parábolas ou em sentido figurado, por exemplo, ele sempre explicava depois para que eles compreendessem de fato o que ele estava querendo dizer. Então é muito lindo, é muito poderoso. E Jesus falando lá com os discípulos, ele estava querendo falar sobre a aproximação da sua morte, né? A aproximação do sepultamento. Então ele estava muito já insinuando isso aos discípulos, que iria chegar a hora no qual ele teria que passar por tudo isso, mas que quando ele ressuscitasse, subisse aos céus, eles não iriam ficar só em nenhum momento. Continuando aqui para a gente entender melhor a palavra de Deus, vamos no versículo 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus, aleluias. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Quando ele se refere ao homem, ele fala de homem e mulher também, né? Mas essa parte aqui que ele dá sentido à mulher quando está prestes a dar à luz, realmente é o sofrimento do parto, né? Na hora de exato, sente várias emoções, e a tristeza é uma delas. Mas quando a criança nasce, dá maior alegria, maior afeto, porque você vê que conseguiu realizar, né? Então, Jesus Cristo é muito sábio, muito sábio. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdistes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Maravilhoso, maravilhoso. Deus é tremendo. Jesus, ele afirmou que a sua partida seria benéfica, porque permitiria a descida do Espírito Santo enviado por ele. O Espírito Santo foi enviado pelo próprio Jesus Cristo, através do Pai, nosso Deus, claro. Eles são um só, né? Então, embora os discípulos chorariam e se entristeceriam por algum tempo através da morte, mas teria alegria, pois a ressurreição de Jesus, ela aconteceria depois de 3 dias e transformaria a tristeza em alegria. Isso que ele queria dizer, né? Então, continuamos no versículo 25, que são até palavras de despedidas do próprio Jesus Cristo aos discípulos. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Que lindo! Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Visto que me tendes amado e tendes crido
que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém que te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. A mesma pergunta que me fiz, Jesus fez para os discípulos. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Ai, tantas maravilhas, prodígios, tantos ensinamentos. Ai, só de fato, Jesus Cristo está sentado em uma mesa, era mais que perfeito. Com certeza o amor dele era tão imenso que transbordava ao redor quem estava por perto, né? Porque se até num toque as pessoas eram curadas, libertadas, imagine só o transbordamento deste amor. Então eu fico imaginando por que alguns demoravam tanto a crer na própria palavra dele, né? De fato, quando você lê a própria Bíblia Sagrada, você percebe que se você abrir o seu coração, Deus fala com você através da própria palavra e você percebe muito do conhecimento de Jesus Cristo, do amor dele por todos nós. Por exemplo, aqui no versículo 27 fala, ele falando para os discípulos, mas você sabia que ele está falando para você hoje? Por exemplo, retornamos no versículo 27 rapidinho. Porque o próprio Pai vos ama, o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendo crido que eu vim da parte de Deus. Ele está falando para nós que a gente crer nele é um assinado para que o Pai vos ama nós. Por quê? Se nós cremos em Jesus Cristo, automaticamente o Pai já nos aceitará e nos amará, porque Ele já nos ama, né? Então, vale também de nós crermos, porque o crer é uma assinatura no qual a gente está recebendo eles em nossa vida, Ele em nossa vida, ok? Vamos aqui no 32, diz: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. A parte que eu acho linda: todos deixarão sozinhos, porque cada um vai para o seu lar. Porém, ele não estará sozinho, porque contudo não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo que passamos por aflições, tendemos bom ânimo em nossos corações e confiança em Deus, porque Jesus Cristo já venceu o mundo. E quando fala sobre essa questão de Jesus ter vencido o mundo, é que ele venceu, ele veio aqui na terra e venceu a vida, a morte e a ressurreição, tudo juntinho. Então, por meio disso é que ele venceu o mundo. Ai, olha, João falou muito sobre isso, porque na vida, Jesus, na vida aqui na terra, ele venceu o quê? Ele venceu a tentação do pecado. Jesus foi tentado, e não só uma, mas várias vezes. Mas Jesus, não havia pecado nele. Ai, não havia pecado em Jesus, não. Ele veio como homem, mas ele era santo, sem pecado, sem malícias, sem nenhuma sujeirinha, nada. Então ele veio, ele venceu toda a tentação, mas também
Na morte, ele se tornou maldição em nosso lugar, porque venceu o poder do pecado. Ele carregou todo o nosso pecado até a cruz e venceu lá, quebrando toda essa maldição de pecado, para renovar sim conosco a aliança com o nosso Deus. Então Jesus venceu essa maldição e no lugar venceu o poder do pecado também. E na ressurreição ele venceu a morte e saiu vitorioso de sua fortaleza. Então Jesus, ele não só venceu na vida com a tentação do pecado, ele venceu a morte, que ele se tornou maldição, porque ele carregou tudo naquela cruz que vinha de nós pecadores e venceu o poder deste pecado na cruz com a morte dele. E na ressurreição, que lindo, ele saiu vitorioso. Então Jesus disse aos seus discípulos que o mundo lhes traria tribulação, mas que eles daria paz, ele lhes daria paz. É muito forte isso. Essa palavra aqui do versículo 33 lembra-nos todos os dias que Jesus Cristo não esqueceu de nós, que Deus não esqueceu de nós e que temos que ficar firme na fé, crendo, porque Ele nos ama, Deus só quer o nosso bem, e que a promessa do Espírito Santo Ele cumpriu, o nosso Consolador que está conosco. Devemos nos abraçar e nos agarrar a essa promessa que foi assinada e foi nos presenteada. E nós temos a oportunidade de caminharmos dia após dia, com muita alegria, com muito entusiasmo, ousadia e amor, perseverando, procurando sempre andar firmes e alicerçados com a palavra de Deus. Brilhando com Deus é isso, é trazer, guiar diretamente com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e fazermos nos alimentar e aprendermos cada vez mais, porque aqui não só eu estou aprendendo, mas você também, você e eu, e juntos, vamos sempre aprendermos mais, que temos sim um Consolador, que temos sim a promessa de Jesus cumprida e alicerçada, assinada, e temos também a própria promessa que é da volta dele, do retorno dele. Não podemos deixar de amar essa promessa, não podemos deixar de acreditar, de crer que Deus nos ama e crer que Jesus retornará a este mundo e nos carregará juntamente com Ele para o alto. Então temos que ficar firme, perseverante, confiante, esperançosos e sempre procurando estar em santidade, procurando estar buscando a palavra. Um grande abraço para você que ficou até aqui comigo e até a próxima. Curta, se inscreva, compartilhe para que mais estrelas sejam alcançadas e volte na próxima. Um grande abraço, beijos de luz.